Gabi, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Sim, na verdade, a gente vê isso num contexto muito peculiar, né? Alan dos Santos, ele está ainda operando nessas redes sociais, muito embora o ministro Alexandre de Moraes tivesse proibido ele de fazer isso. Existe um mandado de prisão contra Alan dos Santos desde 2021. Ele está foragido nos Estados Unidos. Então, é um cerco que se fecha não apenas contra as Big Techs, mas também contra pessoas que têm o hábito de atacar instituições brasileiras, o Supremo Tribunal Federal e ministros da Corte também. Quem que a gente viu com um comportamento parecido indo para os Estados Unidos? Eduardo Bolsonaro. Ele foi até lá, disse que vai permanecer lá, se licenciou do mandato de deputado federal e agora, ao que parece, ele está imbuído da tentativa e da missão de atacar o Supremo Tribunal Federal e, mais especificamente, Alexandre de Moraes, lá de fora, lá dos Estados Unidos. Por que ele faz isso? Porque esse tipo de comportamento ficou comprovado que ele, de alguma forma, é acobertado pelo Estado dos Estados Unidos, porque a gente vê Alan dos Santos está lá desde 2021 e as autoridades americanas e também as empresas, né, as plataformas digitais não colaboram para que ele cumpra uma determinação judicial do Brasil, do governo brasileiro. Então, a expectativa é que Eduardo Bolsonaro se enverede por essa mesma carreira, de começar a ofender, né, ministros do Supremo e também o Supremo, estando de lá dos Estados Unidos, como ele fez. Lá no vídeo que ele anunciou que ele ficaria por lá, ele chamou o Alexandre de Moraes de psicopata, falou que sofre perseguição do judiciário. Talvez o fato dele estar lá seja uma maneira que ele encontrou para se proteger dessa possível investida do judiciário a essas ofensas que ele planeja fazer daqui para frente. Aliás, é uma dúvida que muita gente levantou, mas ele se diz perseguido, existe algum... assim, ele não está denunciado, né, Carol? Não tem nenhuma pista de que ele seria denunciado, de que pode se abrir uma investigação... Porque ele chegou a ser citado por um dos investigados ali na Polícia Federal, teria tido conversas com um daqueles que fez a minuta do golpe, mas não apareceu nem no indiciamento da Polícia Federal, nem na denúncia da Procuradoria-Geral da República, que optou por, inclusive, deixar personagens políticos todos de fora, né? O Ibanez não entrou, o Valdemar Costa Neto não entrou e o Eduardo Bolsonaro muito menos. Então, quando ele se diz perseguido, não tem... A gente sabe que provavelmente ele não precisa de lastro factual para falar essas coisas, porque ele vive desse tipo de ataque, mas não tem mesmo, né, Carol? Ou pode ser que surja alguma coisa, ele ficou sabendo de alguma investigação, corre alguma coisa no bastidor de que ele poderia virar alvo do Supremo, alguma coisa nesse sentido se moveu no judiciário? Não, nada. Impressionante é isso, né, que não tem nenhuma denúncia contra ele passou longe dessa denúncia da trama golpista, não existe mais nenhum outro inquérito tramitando dentro do STF contra Eduardo Bolsonaro, não existe risco de prisão, porque no dia que ele anunciou que ele ia ficar nos Estados Unidos, o Procurador-Geral da República emitiu um parecer para o Supremo Tribunal Federal dizendo que não se opunha ao na verdade não recomendava o confisco do passaporte, que era uma medida que o PT tinha pedido para o Supremo Tribunal Federal. E aí Alexandre de Moraes, diante desse parecer, diz que tudo bem, que não vai confiscar o passaporte de Eduardo Bolsonaro. Ora, se o Procurador-Geral da República está dizendo que não tem problema nenhum ele ficar com o passaporte, é porque não existe investigação, nem mesmo em fase que ainda não chegou no Supremo, em fase inicial. Porque se houvesse alguma coisa muito grave contra ele, ou algum risco de emissão de ordem de prisão preventiva contra ele, claro que esse passaporte teria sido apreendido. Então, na verdade, ele está se protegendo não de uma ordem de prisão presente ou passada, mas talvez futura, porque se ele continuar ofendendo o STF, atacando as instituições democráticas brasileiras, como fez Alan dos Santos, ele vai ter o mesmo destino. Provavelmente vai ter algum tipo de prisão expedida ou algum tipo de medida solicitada pelo judiciário brasileiro e vai ficar lá nos Estados Unidos acobertado pelo governo Trump, a exemplo do que aconteceu com Alan dos Santos.
Eu acho que vale a pena a gente trazer aqui também, para comentar, né? A gente está falando dessas ações articuladas contra o Supremo e que o Eduardo Bolsonaro está fazendo essa campanha contra o próprio Supremo Tribunal Federal, principalmente contra a figura do ministro Alexandre de Moraes. A gente mostrava aqui mais cedo que os parlamentares da base, né? Alguns parlamentares da base republicana do Donald Trump mandaram uma carta para a Casa Branca pedindo sanções contra o Alexandre de Moraes. Então veja onde isso está chegando, né? A gente tem uma nota da Letícia Casado aqui do portal UOL, dizendo que aliados do Eduardo Bolsonaro estariam levantando informações sobre bens dos ministros do Supremo nos Estados Unidos. Carol, como é que isso tem repercutido no Supremo Tribunal Federal, visto que eles estão reforçando a segurança na semana que vem, eles têm recebido mais ameaças de morte, até por telefone, e ameaças de maneira geral por conta do julgamento que vai ser no dia 25, né, do 8 de janeiro. Exato. Eu vejo duas frentes diferentes. Na verdade, mapear bens de ministros do Supremo Tribunal Federal por si só não é uma prática criminosa. Agora, o que você vai fazer com esses dados? É claro que é uma história a se apurar. Então, existe um alerta ligado, sim, em relação a isso. Agora, para além disso, aumentou demais o número de ameaças ao Supremo Tribunal Federal e aos ministros do tribunal nessas últimas semanas por conta da proximidade do julgamento da denúncia. São ameaças que chegam por telefone e lá no Supremo Tribunal Federal eu perguntei à equipe de segurança, também à equipe de comunicação, que tipo de informação que a gente poderia dar em relação a isso. E a ordem é que não se dê muitos detalhes, até porque se a gente vê, né, que quando esses detalhes são muito propagados, eles podem de alguma forma incentivar pessoas que estejam com a mesma ideia a fazer o mesmo. Mas tem muitas ligações chegando ao Supremo, muitos e-mails também com conteúdo de ameaça. Como que o Supremo está se precavendo em relação a isso? O Supremo está reforçando a segurança do prédio até o fim desses julgamentos dessa denúncia, com mais pessoal. Tem também um reforço da Polícia Militar do Distrito Federal, instalação de mais equipamentos de segurança e cerca também, né, que tem em volta do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, eles estão tomando todo o cuidado. Também existe uma preocupação em relação a ataques cibernéticos. Então, assim, existe uma política ali de segurança que está sendo reforçada em parceria com a Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal. A intenção é antever que tipo de coisa ruim pode acontecer ao longo desses julgamentos. A gente viu, né, muito recentemente, uma pessoa se explodiu Exato. com bombas na Praça dos Três Poderes, ali na frente do tribunal. Então, eles não querem que aconteça algo parecido com isso, especialmente nesse momento em que essas denúncias estão sendo julgadas. E, é claro, esse tema ele ferve com o ânimo das pessoas que são adeptas, que são aliadas e que são simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro e da gestão anterior do Brasil. É uma curiosidade que eu tenho, eu não sei se a Carol vai ter essa resposta aqui. O Jair Bolsonaro tem, e outros, né, acusados, tem que comparecer, ou pode comparecer, vamos dizer, tem essa primeira decisão lá na primeira turma. O réu tem que estar ali? Ou possível réu, né, ou é só advogado? Eu não sei bem como é que é isso. Se ele é obrigado, ou se ele pode, se quiser, se um deles pode ir lá aparecer e ficar sentado na primeira fila lá. Como é que funciona isso? Imagino que seja caso a caso, não sei se tem uma regra específica, Carol, mas ficou essa curiosidade, se ele vai pessoalmente em algum momento estar nas sessões do Supremo Tribunal Federal, né? Não é obrigatório. Não é obrigatório. Se quiser, pode, porque o plenário está lá aberto para quem quiser visitar, para quem quiser acompanhar o julgamento presencialmente, pode se cadastrar ali na portaria do Supremo, entrar e, se tiver lugar disponível, pode se sentar na sessão e assistir ao julgamento. Então, o réu pode fazer isso como uma pessoa comum que vai lá assistir. Mas é engraçado que as pessoas falam assim, sentou no banco dos réus. Não existe um banco dos réus no STF, gente. Isso é uma maneira... Uma força de expressão total, né? Não, é porque eu fico me lembrando... Exato, é só uma força de expressão.
Mas aí, assim, se a pessoa quiser ir, vai, mas não é comum ir não. Nos julgamentos de ação penal que tem no Supremo, de denúncia, não é comum que o réu compareça, os advogados que vão para fazer a sustentação oral e acompanhar o debate entre os ministros. É que eu fico me lembrando do caso da Lava Jato, presidente Lula, sei que é outra coisa, era a primeira instância, Justiça Federal em Curitiba, mas o Lula foi para a oitiva, né, para o momento em que ele ia ser interrogado ali pelo juiz Moro. E aí houve toda aquela mobilização, os apoiadores estavam na praça, em frente ao prédio da Justiça Federal, porque como você falou de segurança, e é algo para ser levado muito a sério, porque alguém já se explodiu na frente do Supremo, aliás, o prédio foi invadido pelos golpistas em janeiro de 2023, então é para levar a sério esse tipo de coisa, né? Mas eu fico imaginando se pode ser que aconteça alguma mobilização no dia que o Bolsonaro for, por exemplo, se é que ele vai, né? Se em algum momento pode ser que ele vá a alguma destas sessões. O momento do interrogatório, né, ou do depoimento, melhor dizendo, não é interrogatório, é na polícia, né, do depoimento ali no judiciário, talvez não seja com os ministros, né, Carol, é com juízes auxiliares, né, não sei bem como é que isso funciona, mas também aqui acho que não é o caso, eu estou só me adiantando aqui, fazendo elucubrações, pensando nessa coisa da segurança, fiquei pensando, o Lula foi para Curitiba, teve um tremendo esquema de segurança lá no centro de Curitiba, se o Bolsonaro for ao Supremo, né, eu fico imaginando, pode ter mobilização, os bolsonaristas, apoiadores, ali na Praça dos Três Poderes. Mas acho que a gente tem tempo ainda para ir imaginando esses cenários e mais à frente ir desenhando também aqui junto com o nosso público, né? Olha, não tem nenhuma previsão de que ele compareça ao Supremo Tribunal Federal. Não seria recomendado, né? Porque realmente o esquema de segurança ficaria muito mais exposto com uma multidão de manifestantes em volta, porque ele ainda tem alguma força, né, para encher a esplanada dos ministérios, que não é tão grande quanto a praia de Copacabana, então é mais fácil de encher. Mas a previsão é que tenham sim manifestantes ali no dia, independente da presença ou não de Jair Bolsonaro ali no julgamento. Para esclarecer você e o resto da nossa audiência, não é agora que existem depoimentos dos investigados. Tiveram esses depoimentos numa fase preliminar, que é a fase de investigação que antecede a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Agora, a denúncia está sendo julgada, isso é importante também, não é o Bolsonaro que está sendo julgado, é a denúncia que está sendo julgada se ela vai ser recebida ou não. Se essa denúncia for recebida, vai ser aberta uma ação penal e essas pessoas passarão a ser réis. E aí, nessa nova fase investigativa é que vão ter mais depoimentos, vão ter elaboração de novas provas, a defesa vai ter a chance de se pronunciar, o Ministério Público também vai precisar comprovar tudo aquilo que ela elencou na denúncia, todas as acusações elencadas contra essas pessoas investigadas. Agora, se essa denúncia não for recebida por algum motivo, aí o caso é encerrado e não existe mais investigação. Essa é a possibilidade menos possível, digamos assim, praticamente nula. O que deve acontecer é que essa denúncia seja recebida pela unanimidade dos 5 ministros da primeira turma, pelo menos é isso que se espera, é isso que a gente vê ali nos bastidores do STF. Carol, só para deixar claro, então, você explicou muito bem aqui, acho que todo mundo entendeu, né? Quer dizer, o que está sendo julgado agora é a denúncia, se eles vão aceitar ou não a denúncia, que já teve a fase policial com os depoimentos e tal. O Jair Bolsonaro e também o general Heleno e outros, Braga Neto, o almirante Garnier, na fase, depois que virem réus, né, aí começa a instrução toda, aliás, a fase final, né, do julgamento. Nessa fase, eles pessoalmente prestam depoimento também perante o Supremo Tribunal Federal? Sim, os acusados prestam depoimento ao longo da tramitação da ação penal e também as testemunhas indicadas pelos acusados e as testemunhas indicadas pelo Ministério Público Federal, que é o autor da denúncia. Então, depois de toda essa instrução, é que o Supremo Tribunal Federal, a primeira turma, vai se reunir novamente para julgar, aí sim, os réus, se eles são culpados ou não desses crimes que eles foram acusados. Existe a possibilidade de
de condenação de todos por todos os crimes, e também tem uma forma de condenação parcial. Por exemplo, cada um deles respondem a 5 crimes. Então, pode ser condenado por 1 ou 2 crimes. E aí, depois dessa condenação, se houver condenação, aí o Supremo passa para uma outra fase de julgamento, que se chama dosimetria, que é quando os ministros vão estabelecer qual a pena que cada um vai cumprir pelos crimes aos quais forem condenados, se houver condenação. Então, e aí depois disso os réus ainda têm direito a apresentar recurso contra essa eventual condenação, então ainda tem muita água para rolar. A denúncia é só o início de uma ação penal, esse julgamento que a gente vai ver na semana que vem. Depois vai ter muita coisa ainda para a gente explicar e comentar por aqui. Ô Carol, e o advogado do Jair Bolsonaro, né, o Paulo Cunha Bueno, tem um novo capítulo nessa história, mas que me parece uma argumentação muito parecida com a que ele já tinha feito quando ele se pronunciou, né? Ele disse que protocolou na OAB uma ação para garantir as prerrogativas do direito de defesa. Então, explicar essa história aí, porque eu achei tão parecida, quero te ouvir sobre isso também. Mas ele diz, o advogado do Bolsonaro, que ele, Bolsonaro, não tem acesso, não estaria tendo acesso ao que ele chama de totalidade dos elementos obtidos na investigação. Não foi a mesma argumentação, ou praticamente a mesma argumentação, né, que a defesa do Bolsonaro apresentou ali quando teve esse tempo de apresentar a defesa prévia, né? Não teve acesso à totalidade, já argumentou isso algumas vezes, já falou na imprensa sobre isso. Faz sentido isso, cara? Agora eles estão reclamando na OAB, né? Na OAB agora, exatamente. É isso, Gabi, é igualzinho, só que é diferente, porque antes eles reclamaram para o STF e agora eles estão reclamando para a OAB. Mas a reclamação é a mesma. Então, assim, eu procurei a OAB hoje e perguntei o que pode acontecer, né? Como que a OAB pode intervir nisso? Na verdade, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil vai analisar essa reclamação que foi apresentada pela defesa de Bolsonaro, vai ver se faz algum sentido, vai ver se é pertinente. No caso de ser pertinente, a OAB pode peticionar o STF, pedir uma audiência para o Alexandre de Moraes, né, ou então entrar com uma petição no sistema do STF pedindo para que essas garantias que eventualmente tenham sido omitidas, tenham sido suprimidas da defesa de Bolsonaro, que elas sejam cumpridas efetivamente pelo STF. Na verdade, é um mesmo pedido que a OAB entraria, só que agora como instituição, Ordem dos Advogados do Brasil, e não apenas como um advogado isolado de um dos investigados. Ganha mais força institucionalmente, mas a chance de ganhar é zero, porque o argumento é o mesmo, o fato é o mesmo. Alexandre de Moraes não vai analisar de uma forma diferente a depender de quem fizer o questionamento, porque o questionamento continua sendo o mesmo e a resposta deve ser a mesma. Alexandre de Moraes já disse que esses dados, essas mídias estão todos disponibilizados para os advogados já há bastante tempo e que não há o que se reclamar em relação a isso. Me parece que é uma pressão, né, Rodrigo? E mais uma vez não deixa de ser uma ironia, né, Gabi? Além do Eduardo Bolsonaro falar em direitos humanos lá nos Estados Unidos, e a gente aqui no começo do programa lembrou o discurso que a família Bolsonaro sempre teve em relação aos direitos humanos, eles apelarem para a OAB também não deixa de ser uma grande ironia, já que o Bolsonaro, eu queria só lembrar, o Felipe Santa Cruz, né, foi o antigo presidente, foi um dos anteriores aqui da OAB, e ele é filho de desaparecido político. O pai dele foi morto e foi torturado e morto pela ditadura militar. E o Bolsonaro chegou a ironizar isso, o fato do pai dele ter sido morto, né? Ofendeu pessoalmente a família. O Bolsonaro chegou a dizer que quem procura osso é cachorro em relação às pessoas que, né, lutavam para localizar os desaparecidos políticos, e o Felipe Santa Cruz foi pessoalmente agredido pelo Bolsonaro em relação a isso. E a OAB sempre foi um organismo de atuação contra a ditadura, lembrando que a linha dura, a extrema-direita militar, mandou bomba, explodiu bomba na OAB, porque não queria a transição para a democracia, atingiu uma secretária da OAB, né, no final dos anos 70, começo dos anos 80. Então, não deixa de ser uma ironia que agora a família Bolsonaro esteja recorrendo à OAB, ao discurso de direitos humanos,
para tentar achar um caminho para se defender, já que parece que o caminho jurídico está difícil. Né, e esse discurso... Sim, acaba sendo... Desculpa, Gabi, mas acaba sendo muito mais um movimento político do que um movimento com alguma consequência jurídica plausível, né? Eles estão pressionando para a opinião pública ver e para eles poderem discursar do tipo, olha, a gente teve a nossa defesa totalmente cerceada nesse processo, no caso de eventual condenação lá na frente. Eles sabem muito bem que não tem chance de prosperar esses pedidos que eles estão fazendo, mas eles precisam de alguma forma jogar ali para os simpatizantes, para os aliados, para os votantes em Bolsonaro, que eles estão lutando até o fim contra um suposto sistema jurídico que não dá a eles a garantia da ampla defesa. E o que a gente está vendo na prática não é nada disso, né? Isso que você fala é muito importante, Carol, isso sobre motivar a opinião pública, né? Porque aí a gente vê casos graves como, por exemplo, aquele homem que explodiu uma bomba contra o STF, contra ele mesmo, no fim das contas, né? Acabou morrendo. A gente tem também uma apuração sua sobre o site do Supremo Tribunal Federal ter sofrido nos últimos anos bastante ataque hacker, né? Não sei se isso aumentou consideravelmente nos últimos dias, especificamente, mas fato é que a gente teve recentemente, né, nos últimos anos, com certeza, segundo a apuração da Carol, queria entender se isso também é uma situação de momento, para além das ameaças que estão sendo feitas contra os ministros por telefone, enfim, todo tipo de ameaça por conta do julgamento. Não estou ouvindo a Carol. Federal agora sim. Desde 2018, quando Bolsonaro era candidato a presidente da República e que começou a atacar mais o STF, incentivar com que esses ataques fossem feitos pelos seus seguidores também, a gente vê que no Supremo houve uma melhora ali na segurança, teve um acréscimo de equipe de segurança, também de equipamentos, porque esses ataques são crescentes, não só pessoais, não só de gente se explodindo na Praça dos Três Poderes, mas também esses ataques hackers ao site do STF. Normalmente esses ataques são feitos da seguinte forma, eles simulam com robôs, eles que eu digo os hackers, né? Simulam milhares de acessos simultâneos ao site do STF com o intuito de derrubar a página do STF. No ano passado, essa página ficou 10 minutos fora do ar por conta desses ataques hackers, mas eles não conseguiram entrar no sistema, pegar os dados e de alguma forma manipular os dados que estão no site do STF. Nesse ano, esses ataques aumentaram bastante e nesse mês especificamente aumentaram mais ainda, e dentro do STF a avaliação é de que o motivo do aumento desses ataques é justamente a proximidade desse julgamento da denúncia pela trama golpista. Então a expectativa é que isso aumente. E o Supremo tem aumentado também os mecanismos de controle, os mecanismos para que esses ataques não resultem em derrubada do site do tribunal. Então, como eu falei antes, existe esse movimento para aumentar a segurança no Supremo, não só a física, mas também a cibernética, por conta desses dados na página do STF. Muito bom, Carol. A gente vai se falando e vai se falar muito, porque logo, logo a gente vai ter o julgamento aí no dia 25, terça-feira que vem. A Carol também vai estar mobilizada para isso. Em breve a gente vai trazer informação sobre a nossa cobertura especial a respeito disso. O ICL vai ter repórteres lá no STF, direto. Incluindo a Carol. Claro. Claro, obviamente, na linha de frente. É isso aí. Obrigada, querida. Um abraço e até a próxima. Até lá. Aliás, falou bastante, né, sobre isso, mas assim, só para reforçar, terça-feira que vem, cobertura especial aqui no ICL Notícias, com os nossos analistas, repórteres no STF, no estúdio, né, acompanhando tudo sobre o início do julgamento do Bolsonaro e seus asseclas. Isso aí, Rodrigo. A gente vai trazer mais informação sobre quem vai estar lá em breve, mas já adiantamos que Carolina Brígido vai estar na linha de frente dessa cobertura junto com a gente. Aliás, temos notícia importante da política do dia, Rodrigo. Congresso Nacional, olha, informação de momento, o Congresso Nacional aprovou o orçamento de 2025, 3 meses de atraso, hein? Mas chegou. Uma previsão de 15 bilhões de reais de superávit.
o Haddad deve estar respirando aliviado, né? A gente viu aquela imagem do Haddad que parecia cansado, exausto, né? Mas o orçamento é aprovado com atraso porque teve toda essa polêmica da questão das emendas. Isso. Então, até ajustar tudo isso, o orçamento não podia ser aprovado. Ele é aprovado com previsão de superávit, o que é, sim, uma boa notícia para o Haddad. Isso é a previsão, né? Tem que ver lá no cumprimento no final do ano. Mas é uma boa notícia, retira um pouco da pressão sobre o ministro Fernando Haddad. Gabi? É isso aí. A gente também, só aqui para fechar, nos Estados Unidos a gente tem Donald Trump atacando diretamente o Departamento de Educação nos Estados Unidos, que pode fechar, segundo aqui, uma assinatura de Donald Trump, né, que pode agora atacar a educação, o Departamento de Educação nos Estados Unidos. A gente, ao longo da nossa programação, vai trazendo informação e novidades a respeito disso. Mais uma, né, de Donald Trump. Ele assinou uma ordem fechando o Departamento de Educação, eliminando o Departamento de Educação nos Estados Unidos. É isso aí. Bom, vamos nessa, né, que a gente ainda tem essa sexta-feira.